de muita mentira, as pessoas carregando a Bíblia, usando a Bíblia e trazendo informações falsas. E nós precisamos de ficar atentos à palavra de Deus para nós não sermos enganados e não cair na infidelidade. Porque olha, o que Deus falou para essa igreja é que ela ia sofrer, mas olha, ser fiel até a morte. Olha a exigência de Deus para todo cristão. Passe o que passar, seja fiel até a morte. Porque só vai herdar todas as coisas quem vencer, como foi cantado aqui. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu veja. Não, Jesus está voltando. Só vai ver, só vai participar de tudo aquilo que foi mostrado a João. Vai herdar todas as coisas. Quem vencer. O que é que eu e você precisamos vencer? Primeira coisa é vencer nós mesmos. É isso que Jesus fala. Quem quiser vir após mim, faz o que? Nega a si mesmo. Nenhuma pessoa que não consegue dizer não para si vai conseguir ser fiel a Deus. Porque para mim conseguir ser fiel a Deus, eu preciso aprender a dizer não para mim mesmo. Então nós vemos ali as 7 igrejas, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, começando com a igreja de Éfeso, a igreja apostólica do período de Pentecostes, até o ano 96 ali depois de Cristo. Essa foi a igreja que tinha boas obras, que lutava pelo nome de Jesus, mas tinha uma reprovação para aquela igreja. Olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra de onde caíste. Conserta. Vamos, essas 7 igrejas, cada uma delas representa um período histórico da igreja. Era uma igreja que existiu na época de João e também representa fases que um cristão ela pode passar. Às vezes tem aquela fase que a gente está tão animado e a gente faz visita e a gente contribui, passa esta básica, tem muita ação social e aquele amor, luta pelo nome de Jesus. Mas daí a pouco vem aquele esfriamento espiritual, está cheio de obras, mas espiritualmente já vai sofrendo uma decadência. Então nós devemos tomar cuidado, porque a igreja de Éfeso, a igreja da era apostólica, ela se enquadrou nisso aí, de boas obras, de lutar pelo nome, mas terminou afastando, abandonando aquele primeiro amor. Aí nós vimos aqui a igreja de Esmina, que foi a igreja que não teve nenhuma reprovação. Depois nós vemos a igreja de Pérgamo, que é a igreja imperial, ela corresponde ao período histórico 316 depois de Cristo, a 500 depois de Cristo. Aquela igreja do casamento da igreja com o mundo, a igreja de Pérgamo. E aí, quando a igreja ela casa com o mundo, o que acontece? As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, a permissividade, a libertinagem, a sensualidade, a imoralidade, ela começa a entrar no meio do povo de Deus. Então, quando a igreja que era perseguida, agora ela assume uma aliança com o Império Romano, ela passa a ser agora uma igreja aplaudida pela política da época, deixa de ser perseguida, ela perde agora aquela espiritualidade. Lembra que eu falei que o sofrimento não mata ninguém, só aperfeiçoa? Aquela igreja que era perseguida, mas estava aperfeiçoada, agora ela deixa de ser perseguida, ela consegue regalias, consegue conforto, mas ela perde espiritualidade. E nós devemos tomar cuidado, porque às vezes
na nossa trajetória cristã sobre este mundo aqui, às vezes tem aqueles momentos de dificuldade que a gente está com muita fé, mas depois Deus resolve os problemas, entra com providência, a bonança vem, a felicidade, né? Muita prosperidade, e o conforto começa a tirar de nós, né, aquela espiritualidade, e nós começamos a ficar sossegados demais. E aí coisas estranhas começam a entrar no nosso coração. Então, para a igreja de Pérgamo, né, o Senhor ele repreendeu aqueles que tinham ali a doutrina de Balaão, né, e a doutrina dos Nicolaítas. Então nós devemos tomar cuidado. Depois tem a igreja de Tiatira, que foi a igreja de período histórico do ano 500 a 1500 depois de Cristo. É a igreja do sacrifício contínuo, mas não do sacrifício de si mesmo, né? Esse sacrifício contínuo era aquele sacrifício que não agradava ao Senhor, né? É a época das trevas, onde havia ali Jezabel, o ensino de Jezabel dentro da igreja, a idolatria, a imoralidade, onde o catolicismo romano ele introduziu neopaganismo, ele introduziu idolatria e os ensinos pagãos no meio do cristianismo. Aí veio indulgência, e veio um monte de coisas, purgatório, veio adoração a imagens. Então veja bem, quando a gente fala de Jezabel, às vezes a gente só lembra das culturas, das joias, da vaidade. Sim, tem essa parte, mas irmãos, é impressionante. Toda vaidade, toda sensualidade relacionada à aparência, à joia, às vestes, ela está intimamente relacionada à idolatria. É por isso que a gente deve tomar muito cuidado de não deixar que essas coisas entrem no nosso coração. Filhas de Sião, vamos tomar cuidado para não deixar que o espírito de Jezabel, aquela mulher que era submissa ao seu esposo, ela era que dava as ordens para a casa, cometia injustiça, perseguia a palavra de Deus. Nós não podemos deixar que esses comportamentos típicos do espírito de Jezabel tenham lugar na nossa vida. Tenham lugar, irmãos, olha, incrível que o mundo ele tem trabalhado de uma forma tão sutil que a preocupação agora, pastor, não é só fazer nada. Que a vaidade, a sensualidade, ela na vida toda força para o lado masculino. Antes eram só as mulheres que maquiavam. Hoje os homens estão fazendo isso. Hoje as roupas coladas estão no corpo dos homens também. Então a sensualidade, esse espírito de Jezabel, que atua no mundo, de pouco a pouco está tentando infiltrar no meio da igreja. E isso deve ser combatido. Aí nós vemos depois a igreja de Sardes, que é a igreja da reforma, aquela igreja ali de 1500 em diante até os tempos modernos, que é aquela igreja que percebeu que tinha que mudar. Martinho Lutero começou ali com suas 99 teses, que não tinha nada de purgatório, que não tinha que dar indulgências. Ele começou a ver, e aquela igreja que tentou trazer alguma mudança, mas os laços, as raízes, ainda estavam no paganismo. Então começou-se um movimento de mudança, mas esse movimento ele foi só superficial, ele não foi de raiz. Para esta igreja, a mensagem do Senhor foi que ela tinha nome de viva, mas que ela ainda estava morta. Então nós devemos tomar cuidado, não deixar que esse espírito de uma vida superficial ela venha tomar conta de nós. Nós precisamos de ser cristãos, de sermos adoradores em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Tem muita gente assim, Deus não importa. Quem que falou isso? Jesus. É isso? João 4, 23. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus importa. O verso 24 fala, Deus é espírito.
o adorem em espírito e verdade. Então Deus está importando com isso, irmãos. Deus está procurando. Se Deus está procurando, é porque Ele não está achando. A gente procura uma coisa que está diante dos nossos olhos. A gente procura algo porque está difícil de encontrar. Então, olha, como que Deus está olhando para nós? Ser fiel até a morte. Aí nós vimos nessa igreja da Reforma, nós vimos descontando também a igreja de Filadélfia, que é aquela igreja do amor fraternal. É uma igreja do reavivamento, aquela igreja que volta às raízes. Agora, o movimento, ele não foi apenas superficial, como a de Sardes. Agora, a mudança, ela começa a ir para as raízes. E aí nós vimos, um movimento apostólico, como o movimento da Rua Azusa, que deu origem ao movimento missista no mundo. Então, irmãos, olha, a esta igreja, o Senhor Jesus fala que há uma porta aberta para ela, e ninguém pode fechar. Mas também há uma advertência, que no meio dessa igreja de amor fraternal, de comunhão, há também os que são sinagoga de Satanás. Nós vamos ser tribo, não vamos ser joio, vamos ser templo do Espírito Santo, vamos ser verdadeiros adoradores. E aí, ao lado de Laodiceia, já no finalzinho da era da igreja, nós vimos caminhando ao lado de Filadélfia a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela igreja que é governada pelo povo. Irmãos, uma coisa que todo cristão precisa entender: a igreja, ela é o projeto de Deus e ela é governada por Deus. Lembra que quando o Senhor deu ordem a Moisés para construir o tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do povo de Israel? Qual que foi a ordem que Deus ele deu para Moisés, depois de ter mostrado tudo para Moisés? Faça tudo conforme eu te mostrei. Deus não deu nenhuma liberdade, nenhuma permissão para Moisés alterar nada no seu projeto. Do mesmo jeito, a igreja ela é o projeto de Deus. Uma coisa que todo cristão tem que entender, que quem governa a igreja é Deus. Deus estabeleceu alguns para os profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros doutores, mas tudo isso é para o aperfeiçoamento dos santos. Mas a ordem e a lei, ela vem de Deus, e ninguém tem o poder, ninguém tem a permissão de Deus para alterar nada do projeto de Deus para a sua igreja. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja que não era Deus que está governando, é o povo. É o povo que dá sugestão. Não, eu não gosto disso não vou fazer desse jeito não. Eu acho que não precisa disso não. Eu não concordo com isso não. Nós vamos mudar isso aqui. Governo do povo, igreja de Laodiceia, igreja dos últimos dias. Agora, e é uma igreja que ela se acha rica, é uma igreja expressiva, é uma igreja de muito recurso e de influência. E quando a gente compara ela com a igreja de Filadélfia, ali estão vivendo o mesmo período histórico, é o tempo do fim, a gente vê que a mensagem para a igreja de Filadélfia é que ela era uma igreja de pouca força. Ou seja, era uma igreja que não tinha muita expressão, não tinha muito recurso, não tinha condição de fazer muita coisa, mas era uma igreja que tinha guardado a palavra e o nome do Senhor. Guarde a palavra, guarde o ensinamento bíblico. Não deixa nada roubar o ensino bíblico do seu coração. Não deixa as mentiras das redes sociais, da internet, os falsos ensinamentos por aí, deteriorar a sua espiritualidade e matar as raízes bíblicas que há no seu espírito, que há no seu coração. Mas seja fiel até o fim. Aleluia. Esse é tipo de apostasia, e mais do que nunca Deus está procurando pessoas fiéis. Irmãos, a trajetória da igreja lembra muito
do Egito ali, animado por causa dos milagres, aí depara com o mar vermelho, já começa a duvidar, Deus faz um milagre, e o povo canta lá do outro lado que só o Senhor é Deus. Mas passou mais alguns dias, veio a sede, veio a fome, o pessoal já começou a reclamar, e o pessoal queria voltar para o Egito de novo. Irmãos, a aflição, as dificuldades desta vida nunca podem fazer nós querer voltar para trás. Nós não podemos deixar isso não, porque nós vamos enfrentar dificuldades mesmo nesta caminhada, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos ser fiel até o fim. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 30, e as horas passam muito rápido, verso 9 e 10, a palavra de Deus, ela fala a respeito do povo de Israel. Olha, este povo é um povo rebelde, são filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles ordenam aos videntes, não veja, ordena aos profetas, não profetiza justiça para nós, não profetiza para nós o que é certo fazer, que nós não queremos, não. Profetiza para nós aquilo que é agradável para a vida, profetiza para nós ilusões. Irmãos, e quantos estão à procura disso, de ilusão? Olha, igrejas cheias por aí, atrás de mensagem de prosperidade, isso, atrás de mensagem, né, que simplesmente vai ali massagear o ego, mas que não traz mudança, que não traz salvação, que não muda a situação da vida da pessoa. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, eu quero que você saia daqui com aquela mentalidade de servir a Deus em todo o tempo, de ser fiel, de falar assim: olha, Senhor, que o teu servo ouve, de sermos geração como Samuel, como Daniel, de sermos como Jó, que perseverou ali na prova, que não recuou, que foi fiel, e o quadro dele foi mudado. Aleluia! E a Bíblia nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 11, que todas essas coisas sobreveio aos israelitas como exemplo, e foram escritas, registradas na Bíblia, como advertência para nós, sobre quem já chegou o final dos tempos. Fala para o seu irmão assim: o final dos tempos já chegou. O final dos tempos já chegou. Irmãos, Filadélfia e Laodiceia estão lado a lado. Joio e trigo estão juntos. Templo do Espírito de Deus e sinagoga de Satanás, infelizmente, estão aí juntos. Agora, nós é que determinamos quem nós vamos ser. Se nós queremos vida eterna, se nós queremos herdar todas aquelas coisas que João viu, vamos ser fiéis. Paulo era advertido a Timóteo, ele fala no capítulo 4 de 2 Timóteo, o verso 3 a 4, olha: porquanto surgirá um tempo em que não suportarão o santo ensino, antes terão coceira nos ouvidos e reunirão mestres para si, de acordo com suas próprias vontades. Essas pessoas recusarão a dar ouvidos à verdade e voltarão às fábulas, voltarão a historinhas, voltarão a mitos. Irmãos, eu não estou aqui para pregar nenhum mito para ninguém, nenhuma historinha, né, de chapeuzinho vermelho, de princesa. Eu estou aqui para falar de filhos de Deus, de redimidos, daqueles que foram libertos do pecado e santificados, remidos pelo sangue de Jesus, que estão caminhando para chegar aos céus. Eu quero uma igreja preparada para encontrar com Cristo nos ares, e não para ficar aqui nesta terra sendo reprovado e recebendo a ira de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Nós estamos falando sobre ser fiel até a morte. Em Provérbios capítulo 20, o verso 6 diz: muitos proclamam a sua benignidade, mas o homem fiel, quem o achará? Quem achará o homem fiel? A Bíblia também fala no livro de Salmo 102, no Salmo 12, o verso: socorro, Senhor, são poucos os fiéis na terra.